Fala pessoal, beleza? Adriano Lista aqui mais uma vez para estar trazendo conteúdo para vocês sobre o novo reforço do Palmeiras, Kelvin. É isso mesmo, lateral direito ali, ex-Atlético Paranaense, ex-CSKA Moscou, chega ali no Verdão e a gente vai mostrar aqui uma análise desse jogador que, na minha opinião, é um baita jogador. A gente tá vendo aqui, já começa a ver ali umas situações de estatísticas dele e você já sabe, né? A nossa análise aqui ela é sempre bem simples, mas muito objetiva ali do que a gente quer mostrar. É, cara, os números do Kelvin são muito bons, mas para chegar nisso aqui em números bons, o atleta ele precisa desempenhar bem dentro de campo, com a bola no pé e também sem a bola, né? Então eu acredito que esses números aqui mostram que o Kelvin é um cara que nas últimas temporadas se destacou bastante, principalmente ali a gente pode perceber que a última temporada dele foi a temporada, vamos dizer assim, mais goleadora. Ele marcou 4 gols pelo CSKA, então isso aqui é muito positivo. É, Situações de assistência, que é onde eu acredito que o Palmeiras também foi um fator que trouxe ele, onde ele, na temporada que ele mais assim conseguiu se destacar foi aqui nessa, ali vamos dizer, temporada 23, 24, quando ele foi pro CSKA, ficou um período do Campeonato Brasileiro e Paranaense pelo Atlético, então ele conseguiu a temporada com muitas assistências, 14 que a gente pode perceber, e na última temporada ele 4 assistências, mas foi porque ele jogou pouco, então comparado aqui, ó, 40 jogos, 23, dá mais ou menos 73 partidas aí. Então, cara, é, tem uma diferença, né? Para ele conseguir chegar em tais números. Mas saindo aqui dessa questão de números, a gente vai ver o cara em ação. A gente vai ver ele aqui, como ele joga, como ele pode ajudar o Palmeiras nesse sentido. E a primeira situação que a gente vai perceber aqui de positividade, porque o Palmeirão contratou esse atleta, foi a questão de cruzamento. É um jogador aqui, cara, em questão de cruzamento, muito bom. Por quê? É um atleta que ele tem um gesto muito interessante no momento de cruzar. Olha. Ele percebe bem a área como tá, e aí sim ele faz aquela alavanca para conseguir realizar a situação de cruzamento. Aqui novamente, olha para a área, a gente pode perceber ali que ele dá uma pequena olhada ali para a área antes, ver se perceber como tá a situação. Olha, a gente pode perceber aqui o campeonato russo para um cruzador excelente como é o Kelvin é muito positivo, porque os jogadores de uma posição física de jogo aéreo ali muito bons também, então isso aqui ajuda bastante. Então a gente vê ali essa capacidade de cruzar que ele tem é muito positiva. Ó, aqui de novo, já olhou para a área, já vai perceber ali a movimentação, ó, já olhou. Cruzamento, gesto muito simples, parece até ser fácil. Então, da maneira como ele simplifica a situação. O Kelvin engana-se quem pensa que ele busca isso aqui só com a perna direita, pelo fato dele ser lateral direito. Ele só vai na área, na linha de fundo e bola para dentro da área. Negativo. É um cara que ele. Lembra daquela situação que a gente falou? Sobre ele olhar para a área? A gente percebe que ele vai olhar para a área, beleza, mas a marcação está muito em cima. Então, consequentemente, o cruzamento ia ser bloqueado aqui nesse momento. Então, o que ele fez? Travou a jogada, travou, veio por dentro e aí a mágica que vai acontecer. Cruzamento com a perna esquerda. Olha, perna esquerda e quem marcou ali é ele mesmo, o Tigre palmeirense, Vitor Roque. Ele conseguiu completar ali esse cruzamento de canhota do Kelvin para a área. Então aqui a gente vê novamente, olha, o cruzamento ia ser mais uma vez bloqueado. Vou voltar aqui de novo. O cruzamento ia ser bloqueado, ele travou, trouxe para dentro, trouxe para dentro. Opa, vou mandar de esquerda. Canhota ali. Beleza, a bola não terminou para lugar nenhum, mas a gente pode perceber como ele tem isso, né? Ele sabe o momento certo de cruzar, olha. O atleta veio muito em cima, ia bloquear o chute, o cruzamento, ele trouxe para dentro e canhota de novo, olhando para a área. Aqui novamente, olha, tá uma sobra ali, olhou para a área, olhou, ó, não vai dar de cruzar de primeiro, trouxe para a esquerda, tem ângulo e quase que ele completa ali o atleta que completa no segundo poste. Então, assim, de direita, de esquerda, a gente já pode perceber que o cara é diferente. Ele consegue achar boas situações. Então, tem um cara desse aqui para uma situação ali de escanteio, uma sobra.
uma falta, algo assim, cara, pode ter certeza aí que pode esperar qualquer coisa dele, ou de direita ou de esquerda. Em ambas ele vai conseguir acertar. Então isso aí é um ponto muito legal no jogo do Kelvin. Eu gosto muito do lateral que consegue usar as duas pernas para não só para cruzar, a gente vai ver aqui mais pra frente como ele consegue usar as duas também para no momento ali de finalização. O ponto que eu acho mais interessante dessa vinda do Kevin pro Palmeiras é essa capacidade que ele tem de jogar mais ou menos como um ala. Ele não é bem um lateral de ofício, ele é quase que um atacante. Ele tem uma facilidade de chegar na frente, de aproveitar o corredor e chegar aqui, ó. A gente percebe essa ganhando de cabeça, né? De novo o Vitor Roque aqui marcar. Ele tem uma facilidade, assim, uma interpretação muito boa de jogo, de chegar aqui na área e vamos dizer, colocar essa bola na área, finalizar, algo assim. Então, é um cara que tem uma facilidade de fechar cruzamento lá do posto, assim, como se fosse um extremo. É um jogador que consegue entregar muito isso. Penso eu que o Abel queira trazer esse cara, principalmente para jogar nessa linha de três. Com três zagueiros ali, com ele mais espetado, acredito que seria uma situação muito boa, coisa que o Abel já fez no Palmeiras. Então acho que o Kelvin também chega para isso, para ser esse cara ali da ala, vamos dizer assim. Então, é um jogador muito interessante, muito bom, gosto bastante. Que mais uma vez, outro cruzamento que ele vai conseguir entregar. Olha, fechando aqui de novo, bah, gol. Caramba, um cara que chega muito bem completando esse lado oposto. Para uma linha de três, um jogador desse aqui é sensacional. Olha, aqui novamente, agora um cruzamento mais na paralela. Olha ele avançando aqui. E aqui entra um detalhe muito legal do Kelvin, que é a maneira como ele não só chega nessa fase final, como ele sabe usar também as duas pernas para finalizar, seja de direita ou de esquerda. Então a gente viu algumas finalizações dele de cabeça, de direita, agora a gente já vê de esquerda, olha. Cortou para dentro, finalizou, gol. Outra situação aqui, ó, recebeu de novo, como um extremo, trouxe para dentro, ó, já vai finalizar. Caramba, quase que o goleiro aceita. Aqui novamente, ó, a situação que ele vai marcar o gol. Camisa 11 cruzou, olha ele aqui no meio, tá, chapou de esquerda, cara, de esquerda. Um jogador que tem muita facilidade para usar as duas pernas. Vou até dizer que ele pode ser considerado como um ambidestro para fazer isso. Um ambidestro vou usar essa palavra, creio que não seja o termo correto, mas um ambidestro objetivo. Ele é muito objetivo no que ele quer fazer, quando dá para fazer. Se não dá para ir de direita, ele traz para esquerda e tenta com a esquerda. Se não dá para finalizar de direita, ele traz para esquerda e finaliza de esquerda. Então, assim, é um cara que sabe jogar, um cara que sabe finalizar jogadas, sabe chegar no ataque, muito bom, assim, isso prova os números dele, né? Deixa eu ver ali, ó, traz para dentro, finalizou. O único ponto que eu acho que talvez ele perde nessa questão de trazer para dentro e finalizar é só que ele dá o primeiro corte e já finaliza. Acho que isso aqui ele pode trabalhar bem mais para ele conseguir ter mais ângulo de finalização, ele conseguir ter mais repertório de finalização, porque assim, às vezes ele pode cortar, beleza, mas vai ter outro cara ali na frente, ó. Então, talvez eu acredite, não nesse lance aqui em específico, mas um cara mais aqui, vou só voltar aqui esse outro lance. Olha, tirando esse aqui, olha, nessa situação aqui. Talvez ele poderia ter carregado um pouquinho mais para cá, para o meio, e aí sim, finalizado. Vou voltar aqui, carregado um pouquinho para cá e chapado no gol, ou peito de pé ali para ir com mais força. Então, assim, é um jogador que sabe fazer isso, não é uma crítica a ele, é só um ponto ali que eu acredito que ele pode estar evoluindo no jogo dele. Mas de resto, assim, é um jogador que sabe chegar e, como eu falei, é um lateral objetivo. No último terço, se não dá de esquerda, se não dá de direita, ele vai de esquerda, não importa a situação, se é cruzamento, se é para finalizar, ele vai achar uma forma de terminar a jogada. Eu acho que isso é muito interessante para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras precisava de um jogador como esse, que na beirada ali ele sabe o que ele vai fazer. Ele vai chegar ali, ele vai trazer. Ele não vai conseguir de direita para o Flaco, para o Vitor, mas ele vai trazer para a esquerda, vai conseguir terminar a jogada. Se ele espetar mais, ele vai chegar, ganhar a bola para poder finalizar de direita. Se ele não conseguir, ele pode trazer para a esquerda e finalizar de esquerda. Então, acredito que é um jogador ali que pode entregar muita coisa boa para o Palmeiras aí, eu não tenho dúvidas. Acredito que o Palmeiras pagou ali muito bem nesse jogador. Acho que dos últimos laterais aí que eles tiveram, na minha opinião, esse é o mais, assim, posso dizer, não completo, mas um jogador que ofensivamente entrega muito. E acho que o Palmeiras precisava desse jogador, assim, ofensivamente muito bom e defensivamente a gente vai ver ele aqui agora. É um jogador que
é bem equilibrado defensivamente, não é um astro defensivamente, ele é um cara equilibrado, a gente vê ali essa chegada dele com a perna mais próxima ali, conseguindo entregar bem ali, roubando a bola para a equipe, boa, é um cara que tem uma consciência defensiva muito positiva, então acredito que isso aí pode ser bem interessante, inclusive esse giro aqui mostra muito bem, olha, como ele controla bem a profundidade, tem um jogador atacando aqui as costas, só vai girar e vai conseguir chegar na jogada e fazer a falta, beleza, normal, coisa de jogo, falta faz parte, então a gente vê ali, olha, saiu, girou, ganhou. Cara, muito bom, muito bom. Acho que um jogador equilibrado defensivamente pode fazer muita diferença. E aqui, ó, contra o Zenit, 1 para 1, ó. Cara, muito inteligente, ó. Já acompanhou. Talvez poderia ter ido um pouco mais em cima, mas aqui no futebol é coletivo, né? Talvez faltou alguém chegar aqui e fazer a cobertura com ele. Não dá para ele fazer duas e deixar nas costas do volante. Então acredito que aqui teve uma falha aqui da marcação, não por parte do Kelvin, mas sim por parte de quem fecha o meio. Então aqui o torcedor palmeirense aí não vai pensar que o Kelvin é ruim defensivamente, não. Um cara que bem equilibrado, muito bom, tem uma leitura boa de jogo, sabe o que faz ali no momento de defesa. Aqui novamente, olha, 1 para 1, agora bem mais direto, bem mais último terço, a gente vai ver ele em ação, olha. Colocação de apoio muito boa, a gente vê ali tendo uma passada positiva. A gente vê aqui, olha, passada muito boa, ó. Passada dele muito interessante, chegou, bloqueou o cruzamento, jogador excelente nessa marcação, ele consegue ser bem equilibrado. Onde eu acredito que o Kelvin vai perder muito nesse brasileiro, nesse futebol sul-americano, ele não é um forte dele, até na Rússia acredito que ele só não foi muito mais impactante por conta disso, é que nos duelos aéreos ele perde muito. Ele não é um jogador muito forte para essa disputa aérea, ó. Ele mesmo na frente que ele ainda consegue perder pro atleta, desse atleta dessa equipe, ó. Eu acho que o Akron na oportunidade, ó. Ganhou na frente dele. É, é um defeito? Eu acredito que não, pela altura dele, não é o jogo dele, não é a capacidade. O perfil físico dele não ajuda ele nesse sentido. A gente tem que ver isso. Mas ele ainda consegue usar algumas artimanhas para conseguir se sair, né? Que é desequilibrar o jogador aqui no momento da disputa. Isso eu acho positivo. Mas mesmo assim, a tendência é que ele perca esse tipo de duelo. Ele tenta ali empurrar, mas mesmo assim o 99 ainda ganha na frente dele. A gente só voltar aqui de novo, olha. A gente vê ali, ó. Ele tentou empurrar, mas mesmo assim o cara com muito mais força, com muito mais imposição, mais altura também. Então consegue ganhar na frente dele, ainda ganha a bola pro time, ó, time de amarelo ali. É, no jogo aéreo ele não vai conseguir entregar. Infelizmente acredito que ele pode ali dar uma ajuda, mas não é aquela super ajuda. A tendência é que ele perca. Ó, aqui de novo, ó, esse cara do não sei qual foi, acho que é o Krasnodar. Ele vai pra disputa, ó. Atrás ele tenta ali, mas tenta desequilibrar, mesmo assim ele ainda consegue ajudar ali mais ou menos, olha. Fazer uma maquiagem, ó. Ó, empurrou só, foi só no corpo. Cara, isso é muito bom. Pra ele que é baixo, isso aí vai ajudar muito. Mas só que no Brasil, a tendência é que esse tipo de jogo aqui não é tão visto, né? Não é um jogo que é tão usado, essa bola aérea. No futebol russo é bastante, então talvez ele se saia por conta disso, mas na Rússia ele perdia muito esse tipo de duelo aqui, então não é o forte dele. Acredito que nesse tipo de situação ele tende a perder bastante, mas usando bem ali o desequilíbrio, ele pode ser muito, como eu posso falar, muito, ele pode se sobressair. É, diferente das outras que ele é alto nível, nessa daqui ele pode se sobressair, mas eu acho que ele tem muito mais qualidades a entregar do que qualquer outra coisa. É um jogador que, na minha visão, ele vai entregar bastante para a equipe Alviverde. Então é isso, pessoal. Mais uma vez aí uma análise interessante de um jogador importantíssimo chegando no futebol brasileiro. A gente consegue entregar aqui para vocês. Se vocês entendem que o Kelvin tem uma outra qualidade que a gente não falou aqui, vocês podem estar deixando nos comentários. Se vocês discordam também do que eu falei aqui, que ele não é tudo isso, ou dessa situação, a vulnerabilidade dele aí no jogo aéreo, vocês podem estar deixando aí também nos comentários. Agradeço vocês por assistirem e até uma próxima. Valeu e